Mas o elenco do Atlético foi bem montado, Cabido? Por que pergunto isso agora? Porque falar em cima dos resultados, é óbvio que nós falaríamos assim, foi bem montado. Mas, num passado bem recente, estávamos quando eu coloco... Apreensivos. E é torcedor, imprensa, com a lentidão no mercado. Apreensivos, CJ. Hoje o Atlético ele contratou 4 titulares, né? Rony, Coelho... Rony, Coelho, Natanael e o Gabriel Menino. Chegaram e fardaram mesmo. Chegaram e fardaram. Os que não chegaram e fardaram, Caio Paulista, o Patrick, Júnior esses Santos tá garotos... machucado. o Júnior Santos machucou, que deveria ser o titular do time, né? Mas como tá lesionado, a gente só vai ter essa resposta no Campeonato Brasileiro. Mas é um time que foi bem montado, CJ. Foi bem montado, é um elenco que... Eu acho que é um elenco que não é tão extenso, mas tem jogadores com muita versatilidade também. Você vê jogadores que podem brigar por mais posições. É o caso, né? O jogador clássico do Atlético com relação a isso é o Rubens, né? É o Rubinho. Apesar de achar que ele não vai jogar mais pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo, em razão de ter o Arana e também o próprio Caio Paulista. Mas é um jogador que tem muita versatilidade. É um elenco que tem muito essa característica também. Agora, resta saber como é que o Cuca também vai montar esse time visando aí as próximas fases da temporada. Como eu falei, eu ainda acho que o Júnior Santos em algum momento vai ser titular desse time. Será? Do jeito que tá aí, acho bem difícil, hein? Tá difícil pra ele. Tá difícil. Mas ele veio pra ser titular. Mas não tinha chegado o Rony, não tinha chegado o Coelho? Ele foi um dos primeiros. Mas mesmo com a chegada do Coelho e com o Rony, se ele tivesse bem jogando, eu acho que ele seria titular desse time. Ok, bem jogando é uma coisa. Agora, se ele tivesse bem, tá? Também seria titular. Não sei, não. Acho que não. O grande ponto eu acho que assim, principalmente o Coelho... Ele, é claro que o Coelho tá jogando bem. Mas quando chegou ele e o Coelho... Júnior Santos titular. Não, ele veio pra ser titular. Ele veio pra ser titular. O ponto é que é uma conjunção de fatores hoje da lesão do Júnior e do Coelho tá jogando muito bem, né? O Coelho encaixou, tanto gente. ele quanto o Rony. Isso. Então, assim... Aí você matou. Ele perdeu o momento em que o time estava sendo formado e que o time começou a se desenvolver melhor e tudo. Então agora vai ficar difícil pro Júnior. Ele vai ter que jogar, voltar e vai ter que esperar uma brecha. Reconquistar o lugar dele. Ele vai ter que esperar uma brecha de alguém do ataque. Pra quando ele entrar e performar pra ficar. Hoje, né, o Rony não tem dado brecha, o Hulk não dá brecha há muitos anos, o Coelho não tem dado brecha, o Scarpa, que também faz, às vezes o ponta não tem. Então ele vai esperar. Mas eu concordo com o Cabidão que numa primeira brecha aí, se ele performar, ele provavelmente vai ser o titular. E tem outro detalhe, a gente tem um recorte apenas de campeonato estadual, que são enfrentamentos, gente, com todo respeito, baixíssimos, né? Até mesmo o América não ofereceu a menor resistência pro Atlético nessa final de campeonato mineiro. A gente tem uma noção da equipe titular hoje, é um time que se encaixou, mas lá na frente, CJ, no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana, a gente vai ter algumas dúvidas para montar esse time em razão da dificuldade muito maior do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente complicado. O Cuca disse isso. Exatamente, coletivo, o Cuca fala sobre o elenco. Ele fala, porque perguntam para ele, né? E o elenco? Aí ele fala, cara, não posso falar do elenco ainda. Porque eu rodei muito pouco. Tem jogadores que não jogaram ainda. O doutor até falou que essa sonora... tá aqui, ó.